Nós vamos dar início ao nosso culto de oração, primeira quarta-feira, de maio de 2019, dia do trabalho, feriado. Graças a Deus pela sua presença aqui. É satisfatório, poder receber os irmãos com fidelidade aí na casa do Senhor. Deus abençoe a família dos irmãos. Vamos orar, pela igreja, orar pelas pessoas que porventura possam estar a caminho, possam estar chegando aqui para adorar, para orar, para clamar ao Senhor juntamente conosco. E aquele que decidiu não vir nessa noite, o Senhor possa estar tocando no coração dele, para que, tendo oportunidade, possa chegar para junto conosco adorar, junto conosco orar, junto conosco louvar o nome do Senhor. Vamos orar agradecendo. Muito obrigado, Pai, pela bênção de nós podermos estar na Tua casa, pela bênção, Pai, de nós estarmos na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, o Senhor tem sido boníssimo para com a gente. Eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Cristo, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas iniquidades. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Pai, perdoando as nossas falhas, perdoando, ó Pai, as nossas iniquidades. Ó Pai, eu peço pela igreja, desde já, que o Senhor esteja abençoando os irmãos que estão aqui, aquele que porventura vai vir, ó Pai, que o Senhor esteja aplanando o seu caminho, ó Deus, para que ele possa chegar, aquele que decidiu não vir nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja incomodando o seu coração, ó Pai, para que possam vir, ó Pai, possam sentir no coração o desejo de estar na Tua casa, ó Deus, de alguma forma que o Senhor esteja abençoando a todos os Teus, ó Pai, que o Senhor esteja derramando Tua graça sobre a vida de cada um dos Teus, e que o nome do Senhor seja exaltado, ó Pai, seja glorificado no dia de hoje. Quero pedir a Deus que o Senhor esteja ajudando a nossa igreja, ó Pai, a oração dos crentes da nossa igreja, ó Pai, fortalecendo, ó Pai, a fé de cada um dos Teus, e que o Senhor, ó Pai, seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, ó Pai. Muito obrigado por Teu amor, muito obrigado, ó Deus, por Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos ler Salmos 1, que fala sobre a bem-aventurança do homem andar segundo o conselho dos ímpios e não segundo o conselho, não andar segundo o conselho dos ímpios, mas sim segundo o conselho de Deus. Salmos 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, que o vento espalha. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz é o homem. Satisfeito é o homem. Bem-sucedido é o homem. Então, essas palavras, esses adjetivos podem ser colocados. Então, se nós queremos ser bem-aventurados, se nós queremos ser felizes, bem-sucedidos, se nós queremos alcançar aquilo que o Senhor coloca diante de nós como propósito, como objetivo para as nossas vidas, devemos amar e ter prazer na lei do Senhor. E negar o prazer de andar nos caminhos dos pecadores, negar o prazer de andar segundo o conselho dos ímpios, negar o prazer de se assentar na roda dos escarnecedores. Vou chamar a irmã Silvia aqui, nós vamos louvar com 2 hinos, tá? E após o louvor, nós estaremos ministrando a palavra. Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé, por favor. Oi? 265.
sua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor, e meu coração bem contente está, bem fervente a ti, Senhor, mais perto pra tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor, ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com Salvador falar, mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. 291. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Amém. Podem sentar, nós vamos, como temos feito regularmente, estudar, ministrar, né, a palavra em Zacarias 6. Abram suas Bíblias lá, nós vamos dar uma olhada neste livro de Zacarias, capítulo 6, verso 15, tá? Nós vamos ler inicialmente. Mas antes de nós lermos o texto e falarmos sobre aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, aqui no capítulo 6 de Zacarias, só dar alguns avisos, né? Esse mês nós queremos fazer o culto
nos lares. Mês passado, infelizmente, nós não conseguimos fazer nenhum culto nos lares. Podemos manter o furo, né, durante o processo. Então, esse mês nós queremos fazer um culto nos lares, no terceiro sábado, dia 18. Então, irmãos, orem a Deus aí. Aí nós vamos conversar com irmãos que têm a possibilidade de fazer o culto no seu lar, para que a gente possa fazer e fazer a sequência, né? O planejamento foi feito, o projeto está aí, né? O projeto de domingo a gente já vem com uma casa definida aí eu vou falar, né, para que a gente possa ter o culto e não furar mais um mês, né? Então, orem a Deus nesse sentido, por esse projeto, para que não haja dentro da execução do projeto, tá? Nós também temos a leitura bíblica, o projeto lendo a Bíblia todo dia, lendo a Bíblia durante o ano, e nós estamos nessa semana de Isaías, nós temos que meditar, estudar, até a segunda semana, 9, até dia 19, nós temos para fazer a leitura do livro, irmãos. Você começa a ler a Bíblia, aí você se apaixona pela Bíblia, e aí você fica lendo e não quer parar mais de ler, né? Então, leia a Bíblia. Irmãos, leitura bíblica é fundamental. Você quer crescer no conhecimento da fé, você quer crescer como crente, você precisa ler a Bíblia, você precisa ouvir a Bíblia, você precisa ouvir a palavra, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, quando você lê a palavra de Deus e aprende aquilo que você está lendo, entende aquilo que você está lendo, mesmo que seja o mínimo possível daquilo que você está lendo, você vai crescer. Você não tem a obrigação de conhecer tudo, né? Só quem conhece todas as coisas é Deus. Mas o máximo que você conseguir absorver de conhecimento vai ser bênção para a sua vida, pode ter certeza nisso, tá? Então a leitura bíblica, lendo a Bíblia todo ano, faz parte do nosso projeto para 2019, 2020, tá? Então leia Isaías, são 66 livros. Se você ler durante esse processo, 3 capítulos por dia, irmãos, é rapidinho. Eu comecei a ler segunda-feira e eu não queria parar no 3, eu queria o 4, eu queria o 5, eu queria o 6, e quando eu vi eu já estava no 10º. Então, irmãos, é empolgante, é motivador, é muito gostoso ler a Bíblia. Então, tire um tempinho do seu dia, meia horinha que seja do seu dia, e leia a palavra. Estude a palavra, porque certamente você vai crescer, tá? Dentro do nosso projeto também para 2019 e 2020, a gente tem as campanhas evangelísticas. Em junho, nós vamos ter mais uma segunda campanha evangelística de 2019. Então é importante que o irmão já esteja aí, convidando as pessoas, falando de Jesus para as pessoas, levando a mensagem de Cristo para as pessoas, que em junho nós teremos campanha evangelística, nós vamos fazer panfletos novamente, e eu oro a Deus para que todos os crentes da igreja peguem, todos os crentes da igreja participem, né, efetivamente, convidando pessoas, trazendo pessoas. Eu entendo, é difícil, é complicado, às vezes nem mesmo os nossos familiares a gente consegue trazer às vezes, e é complicado, eu entendo isso, mas ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque a presença de Deus, né, e clame para que Deus te dê graça, Deus te dê sabedoria, a gente possa ver pessoas aí se convertendo, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Então vamos orar nesse sentido. Junho, tá, irmãos? Junho nós teremos campanha evangelística, e também nós teremos culto nos lares, a igreja na sua casa, como é regularmente praticado o nosso projeto, e também encontro de casais, tá? Eu estava conversando com a irmã Silvia o que a gente poderia fazer para os casais. E nós pensamos em boliche, né, para os casais, algo fora da igreja. Então, a gente tem valores. Próximo domingo pela manhã nós vamos conversar com os casais que estiverem aqui, que tiverem disposição aí. Não é caro, tá? O boliche em si não é caro, é R$100
para cada 6 pessoas por 1 hora, tá? 1 hora, você paga R$100, dá para dividir em 6 pessoas. Aí a questão da comida, a questão do lanche que você quiser tomar, fica a seu critério lá. Ou a gente pode combinar também de comprar pizzas, né? Para nós dividirmos lá e termos um momento de confraternização entre os casais. Então vai ser um tempo de refrigério, né? De passeio, de namoro e de comunhão entre os casais e o casal em si, propriamente dizendo. Tem um boliche que não é muito longe daqui, tá? Aqui no shopping Raposo tem boliche, né? E eu acredito que se o irmão se prontificar, olha, é em junho, então tem maio e tem junho, dá para o irmão se organizar, tá? Se dia 15 ficar apertado, a gente vai para o dia 22, tá? Mas é importante que em junho a gente tenha esse momento com os casais, né? Para que a gente saia um pouco dentro da igreja e possa passear lá no shopping, passear entre nós juntos lá, né? E ter um momento de relacionamento, um momento de comunhão. Seria importante que todos os casais participassem, todos os irmãos participassem. Se nós formos em 3 casais, R$100, dividir em 3 casais, dá R$33,3 para cada casal. Não é? Se todos os casais da igreja forem, dá para a gente pegar 2 pistas lá, e aí fica R$200, continua sendo 33,3 para cada casal. Mas se nós formos com 4, aí já não compensa. Se 4 casais forem, já não compensa, porque o casal vai ter que pagar R$100, e aí fica caro demais. Não é? Se 5 casais forem, aí já não compensa, porque 2 casais vão ter que pagar R$50. O interessante é que os 6 casais, pelo menos, da nossa igreja, pudessem participar, pudessem estar lá, né, desfrutando desse momento. Fora da igreja, nós vamos só ter um momento de oração lá, uma leitura da palavra, e depois nós vamos só brincar com boliche, né, e se combinarmos lá, comermos pizza, comermos o lanche, fazermos aquilo que o irmão desejar fazer nesse dia. É o mês da família, né? E é o mês dos namorados. Dia 12 é o dia dos namorados, e por isso a gente quer fazer esse tempo especial com os casais. Ore a Deus, irmão. Ore a Deus, clame ao Senhor, para que você possa ter condições de ir, e vá. Vá, porque vai ser bênção para você. Vai ser bênção para o seu relacionamento, vai ser bênção para a sua vida matrimonial, pode ter certeza disso. Tá? Então, ore ao Senhor. Se tiver 3 casais, só vamos 3. Se tiver 2 casais, vai só nós 2, não, só as 4 pessoas mesmo. Né? A gente tem que fazer, mesmo que os casais não queiram, mesmo que os irmãos não queiram, nós vamos fazer, porque é para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Se tiver 2 casais, nós vamos. Se tiver 3 casais, nós vamos. E assim, Deus vai certamente abençoar a obra dele. A obra é dele, não é minha. A obra é dele, não é sua. A obra é dele. Nós somos prestadores de serviço. Então, junho, campanha evangelística. Junho, encontro de casais. Junho também vai ter a igreja na sua casa. E o projeto Leitura Bíblica, leitura da Bíblia durante todo o ano, continua, tá? Continua com o livro de Isaías. 3 semanas, dia 19, se eu não me engano, é o 3º domingo de maio, nós estaremos aí fazendo o quiz do livro de Isaías. São 66 capítulos, fácil de ler, empolgante, gostoso de ler, e traz bastante informação para as nossas vidas. Tá? Então não se esqueça, ore a Deus, convide pessoas, clame ao Senhor para que essas pessoas possam vir em junho e ouvir o Evangelho, e orem uns pelos outros. Orem pela nossa igreja, irmão. Quando Deus abençoa, o diabo ele joga a seta dele e a seta acerta alguns. E esses alguns, às vezes, se deixam levar pelos sentimentos, pelas emoções, e a gente precisa estar firmado naquilo que a gente crê. No que eu creio? No que você crê? Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o que Zacarias vai falar aqui no capítulo 6 é exatamente isso. A obra só vai se realizar se nós ouvirmos a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor é crer. É crer em Jesus, é crer naquilo que Deus fala. Eu não vivo pelo que eu sinto. Irmãos, confesso a vocês, se eu fosse viver pelo que eu sinto, eu já tinha desistido da vida. Porque os sentimentos são um turbilhão de coisas. Mas eu vivo pelo que eu creio. E eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que
Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu creio na palavra de Deus, e essa palavra tem poder para transformar vidas, transformar a minha vida. Amém ou não? Então vamos ler aí Zacarias 6, verso 15. Veja o que diz a palavra de Deus aí. Aqueles que estão longe virão, olha só, aqueles que estão longe virão e ajudam a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, nosso Deus. Vou ler de novo, tá? Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Vamos orar? Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu clamo por graça, Pai. Ó Deus, eu clamo para que o Senhor me conceda sabedoria. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor me dê destreza para expor a Tua palavra. Ó Pai, para interpretar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, não de acordo com o que eu quero, ó Pai, com o que eu penso, com o que eu sinto, mas de acordo com o que o Senhor, ó Pai, tem para falar aos nossos corações, independente de ser agradável para mim ou desagradável para mim, que o Senhor, ó Pai, tenha primazia, ó Pai, na nossa vida. Eu te imploro. Ó Pai, eu clamo ao Senhor no nome de Jesus, que o Senhor conceda também sabedoria, graça, ó Pai, para os irmãos que estão aqui nessa noite, para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor vai falar e receber, ó Pai, receber essa palavra de bom grado, receber essa palavra, ó Pai, com alegria, receber essa palavra como sendo palavra do Senhor, ó Deus, misturando ela com fé, ó Pai, para que ela possa produzir fruto no coração deles. Dá sabedoria, ó Pai, dá entendimento, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Deus. Eu faço essa oração no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos? Irmãos, o contexto da profecia da profecia e das visões de Zacarias coincide com as profecias e as revelações de Ageu. E o contexto é a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém no pós-exílio. Então, para aqueles que não ouviu nenhuma mensagem ainda de Zacarias, por N motivos, o povo tinha acabado de sair da Babilônia. O povo tinha acabado de sair da Babilônia, onde eles ficaram 70 anos cativos, aprisionados lá na Babilônia. E quando eles saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém, eles encontraram a terra toda destruída, a cidade destruída, o templo de Deus destruído, e aí Deus levanta Zorobabel, que era o provável rei de Israel, e porque ele era da descendência, da linhagem real, Josué, o sumo sacerdote, para edificar os muros, para edificar a cidade novamente. E eles já estavam ali, irmãos, há anos lutando para executar a obra que Deus tinha atribuído a eles. Mas eles não viam a obra avançar, eles não viam a obra progredir, prosperar, eles não viam o êxito naquilo que eles faziam, na prestação de serviço na obra de Deus. Todos os esforços que eles faziam eram inúteis, todos os esforços que eles faziam davam errado, não tinham êxito naquilo que eles propunham para o povo, para a edificação do templo e dos muros da cidade de Jerusalém. As visões de Zacarias tinham como propósito, irmãos, confortar, confrontar, incentivar e transformar os hebreus que vinham da Babilônia, saindo do cativeiro e indo de volta para Jerusalém. Então, as profecias, as visões de Zacarias buscava confortar, confrontar, incentivar e, principalmente, transformar aquele povo. As visões anteriores, antes de nós chegarmos aqui no capítulo 6, tinham um cunho de purificar o povo da idolatria e do amor ao pecado. Por isso a visão do rolo aqui no capítulo 5 e da Efa, que tinha uma mulher dentro, sendo levada de volta para a Babilônia. Se você ler o capítulo 5, você vai ver esse contexto, um rolo aberto, onde há uma maldição para os pecadores e para os mentirosos, para os ladrões e os mentirosos, e uma efa era um pote
para tirar medidas. Esse pote era enorme porque tinha uma mulher dentro e duas mulheres com asas estavam levando de volta esse pote com essa mulher que representava o pecado, o adultério, a prostituição, de volta para a Babilônia, purificando assim o povo de Israel. Uma outra visão de Zacarias visava tirar de sobre o homem o peso da obra de Deus. Se ela é obra de Deus, o responsável pela realização dessa obra é o próprio Deus. Se a obra é de Deus, o responsável para a realização dessa obra é o próprio Deus. Nós somos meros instrumentos. Eu e você, nós somos meros prestadores de serviços. Somos meros instrumentos, somos vasos, como nós falamos no dia que ministramos sobre essa visão de Zacarias. Nós somos vasos, onde o Senhor coloca aonde Ele quer, da forma que Ele quer, Ele constrói a gente, conforme o profeta Jeremias, do jeito que Ele quer. No capítulo 18, o vaso quebrou nas mãos do oleiro, e o oleiro daquele barro fez o vaso como ele queria, como ele desejava, como ele precisava para ser usado na sua casa. E na casa de Deus há vasos de bênção e vasos de honra. Trazendo aqui para o Novo Testamento, há ovelhas e bodes. As ovelhas são os vasos de bênção e os bodes são os vasos de desonra. Interessante, né? A ovelha, o pastor bate o pé, a ovelha baixa a cabeça. O bode, o pastor bate o pé, o bode pula em cima. Ele afronta, ele avança. A ovelha não. A ovelha bate o pé, já baixa a cabeça. Então há vasos de honra e vasos de desonra na obra de Deus, dentro da casa de Deus. E se a obra é de Deus, então quem vai definir funções, quem vai definir qual será a nossa ocupação nessa obra é o próprio Deus. Paulo falava isso com muita clareza, ao dizer aos de Corinto, que ele plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento, irmãos? Deus. Então Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento? Deus. Aí Zacarias, na sua visão, ele diz assim, não é pela força ao Zorobabel, e nem pelo poder ao Josué, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A obra vai ser feita pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito de Deus trabalhando na vida das pessoas, é o Espírito de Deus trabalhando no coração das pessoas, para que a obra possa ser feita. Veja a dinâmica, irmãos, da obra de Deus. Um planta, outro rega. A responsabilidade de dar o crescimento não é minha, não é sua, não é do homem. Porque quem dá o crescimento é Deus. Mas a responsabilidade de plantar é de quem? A responsabilidade de regar é de quem? É nossa. A responsabilidade de plantar o evangelho no coração das pessoas é minha, é sua, é nossa, é da igreja. A responsabilidade de regar este evangelho que foi plantado no coração das pessoas é minha, é sua, é nossa, é da igreja. Nós somos responsáveis por plantar e por regar, para que Deus possa dar o crescimento. Agora, se não plantarmos, se não regarmos, não tem como dar crescimento, não tem como haver desenvolvimento. Então, irmãos, é preciso alguém pregar o evangelho, é necessário alguém testemunhar do amor de Cristo, e só assim Deus dará o crescimento. Então, o contexto, meus irmãos, deste capítulo 6, que traz a 8ª visão de Zacarias, está em torno dessa concepção de que a obra é feita por Deus através da nossa instrumentalidade. E que não é pela força, e nem é pelo poder, mas é o Espírito de Deus trabalhando no coração das pessoas. E aí, irmãos, eu digo, se o Espírito não trabalha no seu coração, se o Espírito não pode te convencer, não sou eu que vou convencê-lo a fazer a obra de Deus. Isso a gente precisa entender, porque a obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. Não é pela força, nem pelo poder, mas pelo Espírito. Porque essa obra é de Deus. Então, quem vai providenciar desenvolvimento, crescimento, quem é responsável pela realização dessa obra é Deus. Nós somos meros instrumentos. Agora, na 8ª visão, aqui no capítulo 6, Zacarias vê 4 carruagens, irmãos, que saem do meio de 2 montes de bronze. Aí no verso 1, outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze.
Cada cavalo desses carros, dessa carruagem, meus irmãos, tinha uma cor diferente, versos 2, 3. Mas todos eles tinham uma mesma função. E o profeta questiona o que era aquilo que ele via, o que era aquilo que ele observava. Veja aí o verso 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isso, meu Senhor? Que é isso, meu Senhor? A gente pode ver aí no verso 2 e 3 que ele fala de 4 cavalos, né? Um com cor vermelha, outro com cor preta, outro com cor branca e outro com cor de baios, que é listrado. Né? E eles eram fortes, eram animais fortes. E aí o profeta pergunta: o que é isto que eu vejo? E aí no verso 5, no verso 5, o anjo revela a Zacarias, responde a Zacarias dizendo que essas carruagens, que esses cavalos são os 4 espíritos que saem de diante do Senhor, e cada um saía em uma direção, percorrendo a terra. E aí no verso 8, irmãos, os que saíram para a terra do norte, e foram 2, nós vamos ver aí nos versos 6 e 7, eles levaram repouso do Espírito Santo para aquela região. Veja aí o verso 8, o que diz o texto. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E onde o Espírito do Senhor está, disse Paulo, aí há liberdade. Aonde o Espírito do Senhor estiver, no reino do norte, o Espírito do Senhor repousou. E se ele repousou ali, então, obviamente, naquele lugar havia agora liberdade. Então, depois desta visão, Deus fala através de Zacarias. Veja aí o verso 9, o que ele diz. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, versos 10 até o verso 15, é a revelação de Deus através do profeta Zacarias. E Deus fala através de Zacarias dizendo que deveria fazer coroas e separar alguns dentre os que voltaram da Babilônia e coroá-los. Versos 10 e 11, diz aí: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaias, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para o qual vieram da Babilônia. Verso 11, recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Coroa Josué, dá a ele autoridade, dá a ele poder sobre o povo, sobre a obra de Deus, sobre aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Mas o ápice, irmãos, da profecia de Zacarias foram os versos 12 e 13. O ápice está aqui, ó. Esses 2 versos fazem menção de Jesus, fazem menção de Cristo. Cristo, num determinado instante, ele disse que destruiria o templo e que em 3 dias o levantaria novamente. Mas eles estavam ali falando sobre o próprio corpo, ele estava falando ali sobre si mesmo, que em 3 dias ressuscitaria. Então, no verso 12 e 13, nós temos o ápice, que diz assim, ó: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, e assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, o sacerdócio e o reinado. Haverá ambos união, perfeita harmonia. Então, esses 2 versos estão fazendo menção de Jesus Cristo, que um dia ele viria e reconstruiria, reedificaria o templo. E naquilo que Jesus disse, que ele em 3 dias destruiria o templo, e em 3 dias ele reconstruiria, fazendo menção de si mesmo. Então a gente pode ver aí a profecia da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, de forma bem clara aqui nesses versos 12 e 13 do capítulo 6 de Zacarias. Cada profecia, irmãos, tem uma relação íntima com Cristo. E esta não é diferente. A reconstrução dos muros, a reconstrução do templo de Jerusalém, apontam para a morte, apontam para a ressurreição de Jesus, que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação daquele que crê.
Todas as profecias do Velho Testamento, elas têm um cunho muito próximo, elas têm uma intimidade muito grande com a pessoa de Jesus. E aí nós chegamos no verso 15, que nós lemos aqui. Ele é o principal deste capítulo, irmãos, irmãs. Ele é o principal deste verso, deste texto. O profeta diz que os que viriam de longe reconstruiriam os muros e o templo. Isso quer dizer que Zorobabel e Josué não conseguiriam reconstruir os muros. Eles não lograriam êxito no propósito, na obra de Deus. Alguém de longe viria. Alguém de longe chegaria, e este alguém de longe reedificaria, reconstruiria os muros. E quem foi que veio de longe, irmãos, para reconstruir os muros? Neemias. Neemias, ao saber que o templo e Jerusalém estava destruído, ele sai de onde ele estava, onde ele trabalhava lá, onde ele era escravo, onde ele era copeiro ali do rei, e volta para Jerusalém. E Zorobabel e Josué, há 14 anos até Neemias chegar, ainda não tinham saído do lugar, estavam patinando no mesmo lugar, andando em círculos na obra de Deus, e Neemias, em 50 dias, reconstrói o templo e reconstrói os muros. Profecias de Zacarias. Olha lá, aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E aí, quem é este? Neemias. Agora, o fechamento, irmãos. Isso daqui é de suma importância para a nossa igreja hoje, para nós como crentes hoje. Isto, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo de Jerusalém, só vai acontecer se obedecerdes, se ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Numa outra versão diz, isso só acontecerá se obedecerem fielmente a voz do Senhor, o seu Deus. Nessa versão que eu estou lendo aqui, isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Não é intencional, mas as profecias fazem menção, irmãos, da reconstrução de Jerusalém e do templo. Tem tudo a ver com a nossa igreja, com a nossa missão, com a missão que recebemos aqui em Parque P, quando nós chegamos aqui, que é reestruturar a igreja local, é reestruturar esta igreja. O profeta Zacarias fala de 3 condições importantes, irmãos, para a execução da obra de Deus, aqui nas suas profecias. A primeira, a obra depende de semearmos. A obra depende de regarmos, para que Deus possa dar crescimento, porque a obra, ela não é feita pela força e nem pelo poder, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Então, a primeira condição para que a igreja possa crescer, a primeira condição para que a igreja possa prosperar, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, ouça, entenda e pratique isso. É semear, é regar, é semear o evangelho, é regar o evangelho no coração das pessoas que estão em torno de nós. Irmão, se nós não semearmos o evangelho, a igreja vai continuar patinando no mesmo lugar. Nunca vai sair do lugar. O evangelho, se nós não regarmos o evangelho, Deus não vai dar o crescimento. Vamos ficar patinando sempre no mesmo lugar, mas não é pela força, nem pelo poder, é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que tem que falar, é o Espírito que tem que falar ao meu coração, é o Espírito que tem que nos convencer a vivermos o cristianismo de fato, a pregarmos o evangelho de verdade. É o Espírito que deve trabalhar nos nossos corações para que isso possa acontecer. Ideia fundamentada, meus irmãos, na fala do profeta. Essa ideia aqui está fundamentada na fala do profeta, que não é pela força, o profeta diz isso, e nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor. Essa é a primeira condição, você e eu, nós semearmos, nós regarmos, para que Deus possa dar o crescimento. Se você não regar, irmão, se você não semear o evangelho, esquece, não vai ter crescimento. Não vai ter crescimento. Jamais vai ter o crescimento. Porque Deus colocou sobre mim. Lembra de Isaías? Quem leu já o capítulo 6 de Isaías, Deus pergunta assim, quem há de ir por nós? Deus pode fazer a obra? Pode. Por que ele perguntou para Isaías, quem há de ir por nós? Porque ele quer usar o homem. Ele quer que o homem seja um instrumento nas mãos dele.
né? Ele quer que o homem seja um instrumento nas mãos dele. A segunda condição, irmãos, é necessário se purificar do pecado, de toda a idolatria que trazemos do mundo para dentro da comunidade cristã, ao nos convertermos. Ou seja, o pecado não pode ter vez nas nossas vidas. O pecado, jovens e adolescentes, não pode ter vez nas suas vidas. O pecado, irmãos e irmãs, aqui, senhores e senhoras, não pode ter vez na sua vida. Não pode ter vez na minha vida como pastor. Representada pela fala, pelo profeta, na visão da saída da Efa, que tinha uma mulher dentro do meio de Jerusalém. Eu falei isso na quarta-feira passada, quando o povo saiu de Jerusalém, 2 gerações depois que eles entraram, então eles já estavam contaminados com a idolatria e com o pecado da Babilônia, e eles trouxeram toda essa idolatria, todo esse pecado para dentro de Jerusalém, quando saíram da Babilônia. E a retirada da Efa com essa mulher dentro dessa Efa simboliza, significa purificação. Então, irmãos, nós temos que desprezar o pecado, repudiar o pecado, negar ao pecado o prazer do pecado. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-sucedido é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz, bem-sucedido, bem-aventurado, vencedor é aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite nessa lei. Então, irmãos, a segunda condição é não deixar o pecado proliferar dentre nós. Viu o pecado, já repreenda em nome de Jesus. Viu o pecado, já repreenda em nome de Jesus. Terceira condição, que é essa daqui. Capítulo 6, verso 15. Obedecer, ouvir fielmente a voz do Senhor. Princípio básico para ser bem-sucedido na prestação do serviço na obra de Deus. Ouvir, obedecer fielmente a voz do Senhor. Irmãos, precisamos ouvir e obedecer a palavra. Obedecer é fundamental. No Apocalipse, João diz pelo menos 7 vezes, queridos, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, capítulo 1, 2 e 3. Pelo menos 7 vezes, João repete esta frase: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que devemos estar dispostos a ouvir. Tiago fala isso: sejamos prontos para ouvir. Tardios para falar, tardios para nos irarmos. Estejamos prontos para ouvir. E sejamos tardios para falar e tardios para nos irarmos. Então, irmãos, nós precisamos estar dispostos a ouvir de verdade a voz de Deus. Cristo diz que suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. Isso quer dizer, irmãos, ouça e obedeça a voz do Senhor. E ouvir a Deus implica em ouvir a verdade, e não o que nós queremos ouvir. Ouvir aquilo que realmente é verdade, não aquilo que nos satisfaz. Porque Deus não está disposto a te satisfazer. Deus não está disposto a te amaciar o seu ego. Deus quer a glória para Ele. Então Ele vai falar aquilo que você precisa para, através da sua vida, o nome dEle ser glorificado. Amém ou não? Então, obediência é fundamental. Por isso nós não podemos, irmãos, endurecer o coração para a voz do Espírito. O Espírito está mandando, o Espírito está ordenando, o Espírito está ensinando, o Espírito está orientando. Pois o Espírito transforma, a voz de Deus transforma, a voz de Deus, o Espírito renova a nossa mente. O Espírito de Deus, a palavra, ela nos ensina a viver para a glória de Deus neste mundo, nos consola e nos fortalece. Então, ao ouvir a voz de Deus, quebrante-se e obedeça. Seja ovelha. Seja ovelha. Samuel já tem afirmado que o melhor diante de Deus é a obediência do que o sacrifício. E se tem um sacrifício que Deus aceita, é um coração e um espírito quebrantado. E depois de Cristo, o sacrifício que Deus aceita é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício esperado por Deus da nossa parte é nosso culto. É nosso culto racional, nosso culto com entendimento, com inteligência. Nosso culto cheio de graça, cheio do Espírito Santo de Deus. Então obedeça a palavra, obedeça a voz de Cristo.
Obedeça ao Espírito. Deixe Deus falar ao seu coração e obedeça. Siga aquilo que o Senhor te ensina. Obediência é fundamental, irmãos. Já dizia Tiago, ouvir e não cumprir, ouvir e não obedecer é se iludir com falsos discursos. Ouvir e não obedecer é se iludir com falsos discursos. Quando queremos que as coisas aconteçam de maneira que nos agradamos, não temos o foco naquilo que agrada a Deus. Pecamos, porque queremos a glória que pertence unicamente a Deus. Para obedecer, é necessário, irmãos, ter o foco na glória de Cristo, na glória de Deus. Para obedecer, nós precisamos misturar a palavra que ouvimos com a fé. Para obedecer, irmãos, nós precisamos receber a palavra pregada como sendo palavra de Deus e não de homens. Nós precisamos receber aquilo que ouvimos a cada semana aqui na igreja como sendo coisa de Deus, para mim, e não coisa do pastor Zé Carlos para você. Porque quando for de mim para você, meu irmão, é porcaria, não presta. Mas quando é de Deus para você, é vida, é salvação, é santidade. Então, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, obedeça. Obedeça. Então, o que Deus está falando aqui para nós nessa noite? Primeiro, nós estamos com uma missão. E qual é a missão, irmãos? Reconstruir, reestruturar esta igreja. A igreja local aqui. E para nós reestruturarmos esta igreja, para nós reestruturarmos esta igreja, eu e você que está aqui nessa noite, precisa entender, precisa compreender, você deve semear o Evangelho. Você deve regar o Evangelho no coração das pessoas, para que Deus possa produzir, para que Deus possa trazer o crescimento. Para que Deus possa fazer o crescimento. Como nós falamos domingo passado de manhã, né? Não se conforme. Sempre foi assim. Não, não deve ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Nós somos instrumentos de Deus, então nós temos que quer que nós preguemos, anunciemos, semeemos. Irmãos, Deus tem falado ao nosso coração nessa noite, que é para nós tirarmos o pecado dentre nós, purificarmos as nossas vidas, negarmos ao pecado. E, sobretudo, Deus está falando ao nosso coração nessa noite. Obedeça. Obedeça a quem nós devemos obedecer? A Deus. Primeiramente a Deus. Sobretudo, nós devemos obediência a Deus, porque Ele é Senhor dos senhores. E agora, irmãos, depois de Deus, pensando na família, os filhos devem obediência ao pai. A mãe, os filhos devem obediência aos seus pais. Como cidadão, nós devemos obediência às leis, aos nossos governantes. O Senhor até nos ensina que devemos orar por eles, para que eles sejam bons e a gente tenha uma vida sossegada. Então nós devemos orar aí pelos nossos governantes. E na igreja, irmãos, a quem nós devemos obedecer? Ao pastor. Ao pastor da igreja. Fala do pastor Zé Carlos em benefício próprio? Não, é Deus. Deus fala claramente em Hebreus 10, irmãos, obedecei os vossos pastores, para que ele não venha responder sobre a vida de vocês lá nos céus, com tristeza no coração, mas com alegria, não com pesar, mas com prazer. Obediência ao pastor. Obediência ao pastor. Então, irmãos, nós precisamos na escola, né? Estamos aí, os alunos. Nós temos 3 alunos aí do ensino fundamental e ensino médio, a quem vocês devem obediência na supervisão, e professores. O professor disse, você tem que obedecer. Empregado aqui, a quem você deve obedecer? Ao seu patrão. Ao seu patrão, você deve obediência a ele, você presta um serviço para ele. E como esposa, né, você deve obediência ao seu marido. Está vendo, irmãos? A escala começa com quem? Com Deus. E todos nós estamos sob uma autoridade. E aí Paulo diz que toda autoridade colocada sobre nós provém de Deus. Então, que nós possamos aprender a obediência. Enfim, não permitamos que o pecado crie raízes de amargura nos nossos corações. Perdoa, se for necessário. Peça perdão, se for necessário. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo. Ame ao próximo. Como você ama a você mesmo, ame ao próximo.
Atribua a Deus a verdade, e não apenas da boca para fora. Atribua a Deus de verdade, e não apenas da boca para fora, toda a honra e toda a glória, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Se eu canto aqui, se eu prego aqui, se eu ensino aqui, irmãos, não deve ser para minha exaltação, deve ser para a glória de Deus. E nessa noite você ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus. Qual é a ordem de Deus? Ouça, obedeça fielmente aquilo que o Senhor tem dito, para que aquilo que Deus colocou na sua mão para que você faça, possa se realizar. Amém ou não? Então, que você ouça a palavra, obedeça a palavra e deixe o Senhor te usar como instrumento para a glória do Senhor, para a exaltação do nome de Deus neste mundo cheio de pecado, neste mundo cheio de iniquidades. Amém? Deus possa abençoar o irmão e a irmã de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa. Nós vamos ter um momento de oração, mas eu quero ainda falar uma coisa. O que somos e o que fazemos deve ter um único objetivo: glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Irmãos, se nós oramos aqui essa noite, nós devemos pensar em glorificar a Deus. Você vai fazer seus pedidos, nós vamos orar. Você vai fazer seus agradecimentos e nós vamos orar. Mas os seus pedidos e os seus agradecimentos, Paulo já tem dito isso para nós, né? Quer comamos, quer bebamos, tudo que nós viemos a fazer deve ser feito para a glória de Deus. E não para a nossa própria satisfação, para os nossos anseios serem satisfeitos. Então, que nós possamos orar nessa noite, fielmente, para que nada façamos com o objetivo de satisfazer o nosso ego, satisfazer os nossos desejos, mas que tudo que fizermos, todas as orações que nós fizermos aqui nessa noite, tenha o objetivo de glorificar e engrandecer a Deus. Amém ou não? Irmãos, vamos lá, seus pedidos. Quem tem pedido, eu peço pela igreja, continue orando pela igreja. Satanás, ele está cirandando, e ele está jogando as setas, e ele está querendo atingir pessoas, querendo atingir a igreja de forma muito pesada, muito forte. Ore pela igreja, ore uns pelos outros. Irmão, viu qualquer sombrinha de coisa, repreende em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus. Quando Deus começa a abençoar, olha, não faz muito tempo que batizamos pessoas, recebemos pessoas, o diabo não está feliz com isso, ele quer acabar a paz e a alegria da obra de Deus. Então, ore a Deus nesse sentido. Esse é meu pedido, ore pela igreja. Eu quero pedir também pela minha saúde, orem por mim, a gente tem que fazer alguns exames, e é preciso que a gente faça esses exames. Depois daquela fase que eu passei muito ruim, naqueles dias, temos algumas necessidades aí de alguns exames. Então, orem por mim, pela minha saúde, para que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Orem também pelo projeto da igreja, o projeto de leitura bíblica, o projeto da igreja na sua casa, o projeto de evangelismo, das campanhas evangelísticas, o projeto com os casais aí, que Deus esteja abençoando esses projetos e a gente esteja alcançando o êxito, realizando a obra de Deus. Esses são os meus pedidos. Mais algum pedido, irmãos? Por favor. Pode falar, irmã Helenita. A Alvanice, né? A velhice. Vamos orar pela velhice, para que Deus esteja abençoando ela. Mais algum pedido, minha irmã? Irmão Everaldo. O Vitor, né? Eita, já foi lá visitá-lo, meu irmão? Vamos orar pelo Vitor, né? Fase nova na vida dele, né? Vida solo. Vamos orar para que dê tudo certo, né? E nada venha acontecer fora do normal. Mais pedidos? Pelo Alexandre, que é o cunhado da senhora, né? Isso. O Arthurzinho já se recuperou? Amém. Está 100%? Vamos orar para que tudo... Vamos orar para que tudo esteja bem. A irmã Zuleide?
Vamos orar pelo Valenza, Maleza, lá de Moçambique, que está carecendo de um transplante de coração. Irmãos, aqui no Brasil é difícil isso, né? O transplante tem uma fila enorme. Imagina lá em Moçambique, deve ser muito mais difícil ainda. O Brasil é um país subdesenvolvido, mas Moçambique está ainda mais numa situação mais difícil que o Brasil ainda. E aqui a gente tem toda essa dificuldade. Lá a dificuldade é muito, muito maior ainda. Vamos orar pela Venezuela, né? A Venezuela é um país importante aqui no nosso continente e está numa guerra política lá, muito grande, muito forte. Vamos orar por esse país. Mais algum pedido? O Éder, depois a irmã Fernanda. Pode falar, meu irmão. Amém. Uhum. Gostei da atitude, você viu? Orar pela minha esposa e ele já abraçou. Amém. Vamos orar. Amém. Orar pelo Pietro e pelo Anthony. Vamos orar pela igreja. Amém. Fernanda? Saúde da Fernanda, né, da irmã Fernanda e do Heitor. E vamos orar para que você consiga emprego, né, minha irmã? E trocar de casa, né? A gente não é médico, mas a gente desconfia que a situação lá da umidade é que prejudicou bastante a saúde de vocês. Então vamos orar para que Deus esteja abençoando e vocês consigam mudar de casa, não para longe, tá? Aqui para pertinho, né? Para que você não tenha dificuldade de vir para a igreja. E vamos orar pela saúde do Heitor e da Fernanda. Mais algum pedido, irmã Silvia? Amém. 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 Vamos orar, né, pela Amanda, a escola dela, orar pela nossa família, né, irmã Silvia? Orar pelo Vitor, faculdade, trabalho e o namoro, né? É um namoro entre eles. Nesse momento ele não está aqui, mas ele está lá na igreja, pode ter certeza disso, né? Está cultuando a Deus, está orando lá. Vamos orar por esses jovens, adolescentes, e vamos orar, irmãos, orar pelo nosso país, situação política do nosso país, situação econômica do nosso país. Um professor, ele disse, alguns dias atrás, que a previsão nos próximos anos é o Brasil atingir 20 milhões de pessoas desempregadas. E nos últimos tempos, já foram mais de 1 milhão de pessoas entraram na lista de desempregados. Então, hoje o Brasil tem 13 milhões e um pouquinho de desempregados. E então, é crescente a ideia do desemprego. E isso não é culpa do governo atual, isso já é uma tônica de muitos governos, né? É a tônica do Brasil. Então, vamos orar pelo Brasil. Você que tem um emprego, louve ao Senhor, seja fiel com seus dízimos, seja fiel com suas ofertas, né? Deus abençoa quando você é fiel. Vamos orar por essa parte da igreja também esse mês. Eu fiz aí um balanço por cima ainda, precisamos fazer o fechamento, mas foi um mês muito fraco financeiramente para a igreja. Vamos orar para que Deus esteja abençoando. Na hora do fechamento, nós vamos fechar geral e a gente vai saber quanto foi. Mas no prévio, meu irmão, deu metade praticamente, um pouquinho mais da metade do que entra normalmente. Então, isso é crítico. Quando o crente para de contribuir, quando o crente para de ofertar, quando o crente para de dizimar, é sinal de que há um problema aí muito sério. Então vamos orar nesse sentido também, para que a igreja possa se fortalecer nessa área. Amém? Vamos orar? Eu vou ficar com os meninos e com a Amanda, tá? O irmão Everaldo com o irmão Éder, e as senhoras subdividem aí como vocês quiserem, como vocês desejarem. Tá bom? Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês.